Olá, jovens! Mais uma semana e mais um papo reto, e dessa vez com um tema que é o tema mais candente no Brasil: reforma agrária e luta camponesa no Brasil. Qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer um vídeo muito longo, muito técnico, muito teórico? Não, isso aqui é o papo reto, nós vamos falar direitinho, vamos fazer um resumão em 3 partes. Primeira parte, brevíssimo resumo histórico. Segunda parte, atualidade da questão da reforma agrária. E terceira parte, atualidade da questão da luta camponesa no Brasil, beleza? Então solta a vinheta aí, seu Rafa! Vinheta foda do papo reto! É vinheta foda do papo reto! Beleza, pra gente poder falar de reforma agrária, pra gente poder falar de luta camponesa, a gente tem que entender um mínimo sobre o que foi a ocupação da terra no Brasil. O Brasil é fruto de uma empresa colonial, leia-se do colonialismo, do escravismo, do mercantilismo e posteriormente do capitalismo. Então, ali entre o século XVI até o século XIX, que eu vou passar muito en passant, a gente tem a tradicional ocupação colonial predatória, com o genocídio dos nossos povos originários e a migração forçada de povos escravizados. Em básicas linhas, a gente vai ter formas diferentes de exploração, onde as pessoas que aqui já habitavam, as pessoas que foram transplantadas aqui de forma escravizada, vão ser brutalmente expropriadas, brutalmente tratadas, vão ser tratadas como se bicho fossem, vão ser mortas aos borbotões, e nós vamos ter uma acumulação de terra, primeiro na mão de uma nobreza ligada pelo exclusivo colonial à metrópole, e depois essa nobreza vai criando seus laços com a terra, vai criando seus latifúndiozinhos, e nós passamos a ter uma nobreza autóctone, essa primeiramente ligada aos mais altos mandatários do Império Brasileiro e, na sequência, ligada aos ritmos da República Brasileira. No século XIX, a gente tem um momento muito importante, que é a Lei de Terras de 1850, também conhecida como Lei número 601. Qual que era a ideia dela? Organizar a propriedade privada das terras, Ela vai acontecer durante o mandato do Pedro II e ela vai estabelecer algumas coisas. Primeiro, que o governo pode promover a colonização estrangeira. Isso aí é racismo puro, isso aí é o fim da escravidão de forma legalizada, mas só para inglês ver. Isso aí é a possibilidade de eugenia que vai trazer os grandes povos migrantes para o Brasil, eles também ligados à terra por, normalmente, servidão por contrato. Além disso, as terras que são aquelas terras devolutas, ou seja, as terras que estavam sem dono ou as terras que estavam no cuidado do Estado, só vão poder ser obtidas por meio de compra. Quem tem dinheiro para comprar terra no século XIX? Obviamente, não é a agricultura familiar. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que nós vamos ter uma grande acumulação de terras na mão das pessoas que já tinham muitas terras, na mão das pessoas que já eram ricas. É aí o nascedouro dos imensos latifúndios brasileiros, que já eram bem grandes antes. Podem ficar tranquilos, né, gente? O sujeito que era sesmeiro, o sujeito que era dono de capitania hereditária, já tinha um latifúndio gigante do caralho, Por mais que tenha havido um particionamento dessas terras ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, no XIX a gente vai ter uma reconcentração de terras que já eram bastante concentradas, É proibido também a concessão de novas semarias, e as terras possuídas por semarias sem cumprimento de condição legais ou por simples posse pacífica seriam cedidas a título oneroso. O que significa dizer? Compre já, botine, quem tem dinheiro compra terra para um caralho. O que acontece? Poucas terras vão ser legitimadas, essa lei é um fracasso, a inspeção de terras públicas vai ser abandonada ainda no século XIX, antes do final de 1880, e nós vamos ter uma grande, enorme concentração de terras, concentração fundiária, que vai ser um problema social, político e econômico crônico que perdura no Brasil desde a colônia. O que significa dizer? Que a lei de terras contribui para oficializar a opção do Brasil
pelos latifúndios, a opção do Brasil contra a agricultura familiar, a opção do Estado brasileiro pela violência constante no campo. Beleza, século XX é um século de quê? De violência constante no campo e de êxodo rural forçado, tá? Se a gente tem no século XIX esse acúmulo, né, de latifúndios cada vez maiores, no século XX a gente vai ter não somente poceiros, grileiros, né, estuprando o que restou da lei da terra, mas também nós vamos ter o fenômeno do êxodo rural, com a concentração das pessoas cada vez mais nas cidades, fenômeno esse que vai começar a acontecer de verdade a partir da década de 20 do século XX, mas que já era um fenômeno que começou a ocorrer no Brasil ainda no século XIX, porém muito menor. As pessoas que ficam no campo ficam cada vez mais envolvidas em estratégias de poder local que se mantém para todo um sempre, né? É a época do coronelismo, inchada e voto, né? A gente lembra o que foi política com café com leite, mas ela não vai parar ali nos primeiros quartéis do século XX, ela vai continuar pelo século XX adentro. Nesse momento no Brasil, no século XX, a gente tem vários conflitos no campo que são bem interessantes da gente falar, mesmo que en passant aqui, né? Outros a gente vai falar de forma mais pormenorizada em outro momento, como por exemplo o cangaço, porque o cangaço é um fenômeno em longa duração, ele tem a ver com o banditismo bandoleiro, ele não começa no século XX, o cangaço, um dia a gente faz um episódio só sobre cangaço, né? Mas eu quero falar aqui que esses conflitos no campo, tá? Eles acontecem durante todo o século, eles vão ter um crescimento muito grande entre os anos 40 até os anos 60, com a criação das ligas camponesas na década de 50, né? Nesse contexto de industrialização que está gerando desemprego, que está reduzindo salários na zona rural, né? Ligas essas que vão ser extintas a forças pelo regime militar de 1964. Tá? Durante a ditadura militar no Brasil, né, o governo tem a proeza de conseguir implantar um modelo agrário ainda mais concentrador, ainda mais excludente, mas que servia exatamente ao propósito de impulsionar o êxodo rural. Tá? Ainda durante o período da ditadura militar vai ser elaborado o Estatuto da Terra, que é o primeiro projeto de reforma agrária do Brasil, apesar da Constituição de 34. Né? Por quê? Porque a Constituição de 34, lá atrás, a polaca, fala da necessidade, né, de se fazer uma reforma agrária para resolver o problema de concentração de terras, mas nunca nada foi feito. Em 1966, então, já durante a parte mais dura da nossa ditadura, né, a gente vai ter o Estatuto da Terra, que é lindo, maravilhoso, só que não. Por quê? Porque ele é lançado e nunca colocado em prática. Em 1970, por sua vez, nós vamos ter a criação do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, com a ideia de transferência de populações para o norte brasileiro. Qual que era a ideia? Pegar todas as pessoas que estavam querendo, né, se organizar de novo, reorganizar as ligas camponesas, reclamando no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, joga todo mundo lá pro Norte, ninguém sabe o que acontece nessa porra e foda-se. Essa que é a real. Em 1988, com a redemocratização brasileira, né? E aí a gente sabe quantas aspas cabem nessa redemocratização brasileira, né? Nós vamos ter a ideia, né, de ter juridicamente previsto o direito da União desapropriar terras particulares improdutivas para o fim da reforma agrária. Por que a gente tem isso? Porque na mesma década de 80 já haviam sido fundados o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fundado em 1984, ou seja, no período de transição entre o final da ditadura e o começo, né, da, entre muitas aspas, redemocratização brasileira. E também no final da década de 80, um movimento que já começa no começo da década de 80, mas que vai ser muito frutífero no final da década de 80, no começo dos anos 90, a Liga dos Camponeses Pobres. Então, com toda essa pressão social, né, além da pressão social, toda uma pressão política, a Constituição de 88 vai estabelecer esse direito da União de desapropriar as terras
particulares improdutivas. Inclusive, né, perto dessa época é criado o MIRAD, o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e Reforma Agrária, e depois o assunto é deixado de lado, porque Deus proíba que tenha uma reforma agrária, e depois a gente vai ter o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vai ser criado em 96, vai incorporar o INCRA. A gente tem algumas mudanças no organograma, né, desses ministérios ao longo do século XXI, mas elas não são tão importantes aqui para nós. O que é importante para nós é entender que o Brasil nunca fez uma reforma agrária. O Brasil sempre explorou seus camponeses, destruiu o seu campesinato, sempre foi na base do tiro, da porrada e da bomba. A escolha brasileira perene sempre foi pelo latifundiário, sempre foi pelo coronel, pelo coroné, pelo coronel e por qualquer outro sotaque regional do coronelismo brasileiro. Tá? Feito esse primeiro desenvolvimento histórico, feito este comentário sobre a nossa ausência de reforma agrária, eu queria pontuar uma coisa aqui que é muito simples, mas que eu acredito que precisa de ser pontuada. Primeiro, não chama reforma agrária à toa. Nós estamos falando de algo que dentro do sistema capitalista é um movimento de reforma, ou seja, reforma agrária é revolução camponesa? Não. Reforma agrária é redistribuição de terra para garantir terras mínimas para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar é importante na alimentação das pessoas que, por sua vez, precisam de trabalhar. Sabe a frase do se a roça não roça, a cidade não almoça? Então, é por isso. Muito ironicamente, a reforma agrária passa no Terceiro Mundo a se tornar algo cada vez mais revolucionário. Por quê? Porque mesmo aqueles movimentos que lutam por uma reforma agrária mínima dentro da lei vão ser brutalmente perseguidos, vão ter seus líderes assassinados. É só ver o que aconteceu com as ligas camponesas lá atrás, o que acontece com o MST, e mesmo com o movimento revolucionário, com o movimento como a LCP, que tem uma outra proposta, acontece e acontece ainda mais, tá? Então a gente tem que entender que a luta camponesa é a luta onde a barbárie mostra seus dentes da forma mais aberta, talvez só análoga à luta daquele proletariado urbano que é negro, que é favelado. Esse sim conhece um Estado que não é nem de perto o Estado democrático de direito, que o playboy vai na passeata facho para tirar foto com policial, tá certo? Tendo entendido tudo sobre isso aqui, eu quero aproveitar um ensejo que foi uma fala que se tornou muito clássica do Stedley no podcast Flow para contar para vocês alguns dados do que poderia ser uma reforma agrária no Brasil hoje, para vocês entenderem qual é a decisão política do status quo, qual é a decisão política da burguesia. Tá certo? Vamos começar com os dados, tá? O Brasil tem 800 milhões de hectares de área, tá? Essa é a área completa do Brasil. Só que o Brasil é cheio de cidade, o Brasil tem a Amazônia Legal, tem reserva no Cerrado, tem reserva no Pantanal, tem um resto de Mata Atlântica que sobrou. É óbvio que nem toda a terra que está no Brasil é uma terra agriculturável. De terra agriculturável sobra pouco menos da metade, quais sejam 360 milhões de hectares disponíveis. Beleza, vamos continuar. Dos 360 milhões de hectares disponíveis para a agricultura, são cultivados hoje em dia por volta de 80 milhões. Mas, João, e esses outros 280 milhões, o que está acontecendo com eles? Pecuária intensiva, improdutividade completa. Terra devoluta da União. É isso, tá? Desses 360 milhões, nós temos 80 milhões agriculturados, cultivados, terra agrícola brasileira. Nesses 80 milhões, 60 milhões deles ficam só com o agronegócio latifundiário exportador. É soja, é milho, é commodity, tá? E os outros quase 20 milhões estão na mão daquilo que a gente chama de agricultura familiar, tá?
A título de exemplo, então, a agricultura familiar, que tem 1/4, na verdade menos do que 1/4 das terras agriculturadas e só 1/18 das terras agriculturáveis do Brasil, produz 70% da comida que é consumida pela população brasileira, né? Sabe quando você não come a soja que é exportada? Então, é isso que o pessoal está tentando te contar aqui. Beleza? Vamos continuar. Em número de propriedades, a agricultura familiar possui 77% de todos os estabelecimentos agrários do Brasil, mas só 1/4 dessas terras. Estamos vendo como é que funciona essa concentração latifundiária? Mas, João, isso é um absurdo. Fica tranquilo que o dado fica pior. E esses dados são do INCRA, esses dados estão no Censo da Agricultura de 2017, tá? E a tendência desses dados com o tempo vem sendo de piorar, tá? Só 0,7% das propriedades rurais tem mais de 2.000 hectares, tá? Só lembrar aqui para vocês, a lei estabelece a propriedade de agricultura familiar como uma propriedade que tenha até 40 hectares, tá? Isso está previsto em lei. Só é considerada agricultura familiar aquela propriedade que tem até 40 hectares, qual sejam 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal, portanto, né, está equivalendo aí a 10 hectares. Tá? 0,7% das propriedades tem mais de 2.000 hectares e essas propriedades ocupam quase 50% da zona rural agriculturável do Brasil, leia-se 180 milhões de hectares. 60% das propriedades rurais têm menos de 25 hectares e elas somadas só cobrem 5% do território rural do Brasil. Os 10% dos maiores imóveis brasileiros ocupam sozinhos 73% da área agrícola do Brasil. Ou seja, de 1500 para cá mudou-se muito pouco. O Brasil vive num esquema que privilegia a tiro, porrada e bomba a manutenção do latifúndio e o morticínio do seu campesinato. Beleza, vamos esquecer isso aqui tudo agora e vamos voltar lá para o primeiro dado. Tá? Eu falei que tinha 360 milhões de hectares e que desses 80 milhões estavam sendo cultivados. Sobraram 280 milhões. Né? O que está acontecendo com esses 280 milhões? Desses 280 milhões, 160 milhões de hectares estão dedicados à pecuária extensiva. Estão dedicados a pasto de boi. O boizinho andando e pisoteando. O boizinho está pisoteando 160 milhões de hectares, ou seja, quase 50% do potencial de terras agriculturáveis brasileiras. Tá? De acordo com o próprio INCRA, os outros 120 milhões de hectares são improdutivos. Mas, João, então você está me dizendo que o INCRA considera produtivo o lugar que tem boi pastando? 160 milhões de hectares de boi pastando. Isso para o INCRA é produtivo? Sim, isso é produtivo, tá? Aí você vai lá no Congresso e você vai ver que 0,1% da população brasileira é feita de latifundiários, enquanto 33% do Congresso é bancada ruralista, tá? Não é à toa que esse tipo de coisa acontece. Vamos concordar, boi pisando 160 milhões de hectares é de cair o cu da bunda e ser considerado produtivo, mas vamos pegar só esses 120 milhões que sobraram. Tá? Se a gente sabe que 60% das propriedades da agricultura familiar tem menos de 25 hectares, né? Mesmo se a gente pegasse a média, literalmente o número de pessoas que estão produzindo em agricultura familiar, quase 4 milhões de pessoas, 3.897 mil e qualquer coisa, vamos arredondar para 3.900, e fosse dividir isso pela terra que elas ocupam, 20 e poucos por cento das terras agriculturáveis. A gente chegaria aí a mais ou menos 20 hectares de média, tá? A média ponderada vai mostrar que por mais que 60% tenha menos de 25, boa parte dessas ficam até 10 hectares.
Tá? Se a gente ficasse na média e pegasse esses 120 milhões e dividisse por terras de 20 hectares, daria para fazer a reforma agrária para 6 milhões de famílias. Se isso fosse feito em uma única unidade fiscal, aonde estão basicamente a maior parte dessas terras, como elas se encontram hoje para agricultura familiar, leia-se 10 hectares, daria para fazer reforma agrária para 12 milhões de famílias. E isso sem tocar em um pasto, isso sem desmatar uma única árvore, isso sem ter que desapropriar 1 hectare de terra dita produtiva, sem questionar o fato de que boi caminhando não é produtivo. Tá? Sabe quantas pessoas estão lutando hoje? Cerca de 4 milhões de famílias. Ou seja, a gente conseguiria fazer reforma agrária só em terra improdutiva para 3 vezes mais pessoas do que tem somados em todos os movimentos. Isso dentro do organograma do sistema jurídico burguês, com pagamento de desapropriação aos donos das terras improdutivas, conforme a letra da lei. O que isso significa dizer, João? Isso significa dizer que não se faz reforma agrária nesse país porque não se quer. Não se faz reforma agrária nesse país porque o país gosta de assassinar, o país gosta de escravizar seus povos originários, as populações que aqui foram transplantadas e também os seus camponeses pobres. A luta pela terra é uma constante desde o momento da colonização da terra, seja a luta original dos povos originários, seja a luta que vem a posteriori com as massas campesinas pauperizadas, quanto mais ainda com as massas quilombolas e com as massas dos ex-escravizados, que também estão ligados ao ciclo rural. Eu podia falar disso aqui agora? Podia. Eu vou falar disso aqui agora? Não. E aqui eu conto com a sua colaboração. Sabe por quê? Sempre que eu coloco alguém de um povo originário, um homem negro, uma mulher negra, uma mulher para falar, o vídeo some. Hoje, vocês estão aqui 20 minutos comigo, hoje vocês têm uma missão, que é manter-se vendo esse vídeo, porque eu vou trazer um trecho da nossa companheira Maria José de Mello, que é uma mulher nordestina, que veio de uma família camponesa e que conhece profundamente a luta camponesa, falando do que hoje são as duas lutas que estão capitaneando essa luta no nosso território nacional, quais sejam a luta do Barro Branco e a luta do Messias. Fique agora com esse trecho aonde você vai conhecer a realidade dura e cruenta da luta camponesa no Brasil. Então, realmente, nos últimos 2 meses, né, aqui em Pernambuco, na zona da Mata Sul, que é a região da antiga Mata Atlântica, né, tanto no estado de Pernambuco como no estado de Alagoas, está acontecendo na verdade, se tornou, né, um dos conflitos, ou talvez o conflito mais agudizado, né, dos últimos meses. E assim, foi uma situação, né, onde o grupo Invasão Zero, eles já vinham... Para quem não sabe, o Grupo Invasão Zero é uma milícia, tá? Uma milícia fascista organizado por latifundiários, organizado pelos capitalistas burocráticos, organizado pelo todo o status quo, que conta não somente com esses latifundiários, mas muitos elementos cooptados da média do pequeno campesinato ali, né? Que eles praticam ações brutais de terrorismo. Tá? Deixar isso muito claro aqui, porque é tiro, porrada e bomba mesmo. Desculpa te interromper, só porque tem muita gente que não conhece. Então, assim, é um grupo que realmente vem crescendo nos últimos anos, né, com esse aumento do fascismo, e um dos principais focos desse grupo é combater resistência camponesa. E é justamente uma região
onde há um histórico, né, dos usineiros, né, de toda aquela monocultura da cana-de-açúcar, porque a antiga região da zona da mata, né, onde havia a Mata Atlântica, praticamente se transformou em cana-de-açúcar, e é justamente nessa região, como as usinas elas sofrem um processo de falência, né, porque o usineiro sempre foi salvado pelo Estado, mas chega um momento que o próprio capitalismo ele vai se ampliando, né? As condições e essas usinas elas entram num processo de falência, só que aí não há um processo de distribuição de terra, porque isso não vai acontecer no Brasil, e aqueles camponeses que trabalhavam na usina, na parte tanto industrial como no corte de cana, eles vão ficando ali naquele território, vão ficando ali ao entorno dos engenhos onde eles já moravam. E ali vão se consolidando, vão plantando, né, fazendo a sua agricultura e vão se mantendo. Mas chegou um momento que aqui no estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, ele de alguma forma ele essa usina, né, Frei Caneca, ela foi arrendada, veio uma usina falida que já deve milhões ao estado, mas aí não acontece nada, fica lá. Aí vem um grande empresário que é tanto latifundiário como dono da Masterboy, dono de uma indústria, né, de corte de carne bovina. Então, ele arrenda essas terras. Ele arrenda uma terra que arrenda a terra é, da usina falida. Só que, assim, os camponeses já estavam lá. Os camponeses há mais de 100 anos já estão ali, na verdade, há 500 anos, né? Eles já foram se reproduzindo, né? Aí é nessa situação que vai o quê? Ocorrer o conflito de uma forma mais intensa. Por quê? Se você pega uma região, a renda, em vez de ser cana, agora vai ser gado, criação de gado, então não necessita da força de trabalho mais daquelas pessoas. E essas pessoas já estão vivendo ali. Aí começa, então a gente, o latifundiário que chegou ali, ele diz, não, então vamos expulsar esses camponeses. Vamos expulsar porque o gado vai precisar se expandir nesse território. Aí é que começa, né? Não, mas o campesinato não vai sair. Ele vai para onde? Ele começa a se organizar com as condições que são propícias ali da região, né? Vão buscando, vão buscando. Chegou uma hora que alguém visitou uma área da liga e falou, não, eu acho que essa bandeira aí vai segurar. Então, é um processo muito bonito ao mesmo tempo. É um conflito, mas ao mesmo tempo as pessoas vão se descobrindo, vão percebendo que tem como resistir. Aí, claro, acontece todo o apoio, de buscar apoio. Vamos formar um comitê, né? Tem que ir para a capital, tem que divulgar isso na universidade, aí que começa todo um apoio, e um apoio no sentido assim, de repercutir o que está acontecendo naquele engenho lá chamado Barro Branco, que parece que avermelhou. Então, você começa, né? Aí vai chegando mais pessoas. E, claro, se você chega para uma pessoa e diz, olha, tem um latifundiário que, como arrendou uma terra totalmente, de uma forma totalmente legal, está querendo expulsar os camponeses das suas terras. Qual é o brasileiro que ganha um salário mínimo que não vai se comover, né, com uma luta dessa, com uma situação, as pessoas estão querendo sobreviver, elas não estão querendo um grande hectares de terra, elas estão querendo
lá o seu pedaço de terra para continuar sobrevivendo e dessa forma desenvolver o nosso país e levar alimento para a nossa mesa. Então é isso. Só que do outro lado, a gente tem uma estrutura latifundiária, escrava, que tem todo um histórico escravocrata, que tem um histórico de semi-feudalidade, que continua no poder, continua, aí compra prefeito, compra polícia, compra todo mundo, inclusive a própria cidade está dentro desse território que o Fernando Maranhão arrendou, então é nesse processo que surge tudo isso. E como entender, né? Aí vem todo o processo, né, de politização das pessoas, tanto que estão lá, dos próprios camponeses que vão percebendo que tem que resistir, como dos estudantes, né, dos intelectuais, dos professores, do trabalhador da cidade que passa também a apoiar essa luta. Inclusive, pessoas, né, que divulgam a luta palestina foram lá, conheceram, né, toda a situação lá. Então, você vê que também é uma forma de solidariedade que vai crescendo, né? E isso é muito importante, assim, o apoio. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não posso apoiar indo lá. Mas será que você não pode apoiar de outra forma, né? Então, a gente vai encontrando formas de apoiar essa luta, de fazer parte quando a gente tem condições de estar fazendo parte, né, de estar totalmente inserido, e da mesma forma que aconteceu em Pernambuco, começou também a surgir um movimento de apoio também lá na área revolucionária, né, Renato Natan, que é no município de Messias, que também lá foi diferente, né? Houve o despejo realmente. Eles chegaram e eles destruíram as casas dos camponeses. Casas de mais de 10 anos, assim. Eu conheço, né? Eu conheço essa área porque eu estudei na Universidade Federal de Alagoas e, assim, é uma área muito organizada, muito estruturada, e eles chegaram de uma forma, a polícia, né? O, todo com aparato jurídico, e, assim, destruíram muitas casas, destruíram plantações, e, assim, tinha uma ordem de despejo ainda para outras áreas, né? Que não necessariamente é organizado pela LCP. Mas você vê que se em Barro Branco eles saíram corridos, com medo da resistência, porque tinha camponês, tinha criança, tinha idoso, tinha mulheres, tinha estudante, aí, então vamos matar. Tem estudante, uma das pessoas reacionárias, né, do grupo, falou assim, tem menino, tem mulher, tem estudante, tipo assim, mata todo mundo, né? Então, eles saíram corrido por conta da resistência, aí, não, vamos atacar em outro lugar, né? Então, a gente tem que responder. Então, foi uma forma de resposta o que aconteceu em Messias, no estado de Alagoas, e, assim, lá também está se formando um comitê de apoio, de solidariedade, né? Não foi só a área do Lajeiro, né, que onde a Liga ela dirige, né, a área onde já tem mais de 10 anos de trabalho, né, consolidado. As famílias já estão lá há muito tempo, né, inclusive antes da LCP chegar lá. Mas existem outras áreas também que estão sendo ameaçadas, né? Então, está havendo também um movimento de apoio, de reunir esses camponeses dessas áreas, né, numa frente maior, né, para chegar na cidade, fazer manifestação e ir na universidade. Então, assim, aos poucos a gente está percebendo que é possível, né, ampliar essa frente
de solidariedade, de apoio, né, de realmente pessoas que podem, né, estar nesses lugares que são desses estados, tanto de Pernambuco como do estado de Alagoas, de realmente defender essa luta, a luta pela terra, porque é justa, os camponeses eles estão querendo continuar nas suas casas, plantando, criando, né, os animais, galinha, para vender na feira, para as pessoas da cidade acessar uma alimentação mais saudável, uma alimentação, né, que chegue realmente na cidade. Então, é uma questão que está lá no campo, mas tem totalmente relação com a cidade, e toda essa luta ela precisa de mais pessoas para divulgar, de uma frente mais ampla, né? E que de alguma forma mostre que esse caminho é o caminho que leva a pessoa a continuar lutando, continuar acreditando que é possível quando a gente caminha em bando, né? Em coletivo. Então, eu acho que é uma experiência com conflito, mas que está mostrando para a gente o quanto a organização, né, uma direção justa, consequente, revolucionária é importante em qualquer processo. Tanto do próprio campesinato, mas também a gente vê professores, estudantes, né, trabalhadores da cidade que estão apoiando, né, que estão totalmente ligados a essa luta e que estão dando algo de si, né, de acordo com as condições de cada um. Então, assim, só está mostrando que a luta é justa. A luta do campesinato ela é justa, porque é uma luta histórica e necessária para o desenvolvimento do nosso país. E é justamente o negacionismo, o crescimento do fascismo, ele vai sempre estar contra esse processo, que ele está acontecendo agora no nosso país. É isso então, jovens. Agora você sabe como que o Kisuko ferve, tá certo? Obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse papo reto. Na semana que vem, ou quando se tornar necessário, a gente volta com outro. Um beijo no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde